Começando mais um Abá VSP, a Viesp Cast, eu tô aqui com um cara especial que faz parte da história de tudo isso aqui, né, William? Tô aqui com o William da Wings, como que você tá, meu irmão? William Périco, um grande amigo que o turismo me deu. Obrigado, André, pela oportunidade. Graças a Deus, estou muito bem, muito feliz de estar no nosso evento. Um evento muito bonito, né? Uma feira muito bem programada, muito bem montada e com um número de pessoas muito interessante e grandes amigos. Isso para nós é um motivo de muita alegria poder encontrar esses profissionais que estão na área há muitos anos. William, eu estava numa roda, eu acho que você estava nessa roda também, acho que ano passado ou ano retrasado, tava o Matera, tava o Sebastião, tava o Fernando, tava o Danielzinho, e aí, não sei quem que soltou e falou assim, cara, olha como o turismo é maravilhoso, cara. A gente tá junto aqui há mais de 30 anos, fazendo negócio, conversando, e estamos aqui, estamos vivos, nossas agências estão saudáveis, e a gente tá aqui sempre celebrando, né, cara? Como Deus olhou pra gente de forma diferente, né? É verdade isso, sabe? Você vê que em alguns segmentos não existe essa união. O turismo propicia isso, né? A gente, como tem a maioria dos grandes agentes de viagem, são grandes vendedores. Começaram como grandes vendedores. E esse pessoal, ao longo do tempo, foi se especializando no negócio, mas nunca se esqueceram da amizade. Né? Então, isso é muito gostoso, você vir para um evento como o que nós estamos vivendo hoje e poder encontrar amigos que faz 4, 5 anos que você não vê, e a alegria de poder ter esse momento novamente é muito gostosa, né? É muito prazerosa para a gente. E diz uma coisa, como que está a agência hoje? A gente vê que é uma agência muito tradicional na cidade, é uma agência muito respeitada. Como que está a atuação da agência hoje? Qual que é o carro-chefe? Como que está? Fala um pouquinho da Wings pra gente. Bom, a Wings hoje tem 42 anos. Estamos indo para o 43º, dia 1º de julho. Nós somos uma agência de porte pequeno, somos em 11 pessoas. 11 pessoas não é pequeno, não. Não, mas é uma agência bem tradicional, né? 43 anos, 42, esse ano fazemos 43. E é uma agência que a gente faz de tudo, né? Eu sempre brinco que a gente vende de Paris a Aparecida do Norte, né? Ou seja, um leque muito grande. A gente vai atender o nosso cliente da melhor maneira, né? Ou seja, a gente tem a facilidade, por morar numa cidade menor, de ter um conhecimento muito grande dos clientes. A gente conhece a fundo, a gente sabe os gostos, o que a pessoa gosta. E a gente sabe que numa cidade maior isso quase não existe. Né? Aquele cliente pode entrar na sua agência hoje e virar um grande amigo, como pode comprar uma única vez. No interior a gente tem uma diferença. A gente consegue conversar com a pessoa fora do ambiente de trabalho. Você encontra com ele na rua, para tomar um café e não fala de negócio, porque existe por trás uma amizade, né? Então isso é muito gostoso no interior. E a nossa agência, André, ela tem uma característica assim. Primeiro, nós trabalhamos com muitos grupos. Nós temos quase que mensalmente grupos para todos os lados, dentro do Brasil, para o exterior, para a Europa, para a América do Norte, para a Ásia. Porque a gente tem esse formato, né, que a gente criou ao longo dos anos de ter os grupos com acompanhamento. Esse é um diferencial que a gente oferece porque muitos clientes têm disponibilidade financeira, disponibilidade de tempo e às vezes tem limitações de idioma, limitações de não ter a confiança de ir sozinho. E a gente tira todos esses medos, né? Fazendo um roteiro onde sempre terá o acompanhamento de alguém da nossa agência. Entendi. Desde Rio Claro, a ida e volta. O acompanhamento sai de Rio Claro? De Rio Claro. A gente sempre programa o transporte para isso. Então, a gente criou isso há muitos anos e ele se transformou num modelo de sucesso porque as pessoas passam a não ter preocupações
com língua, com orientação de que tipo de roupa levar, que tipo o que ele vai necessitar naquele roteiro, que pode variar de uma semana até 18, 20 dias. Então, esse trabalho que a gente faz, que já tem mais de 25 anos, ele é um trabalho que cada ano a gente vai melhorando, acrescentando uma coisinha, mexendo aqui, mexendo ali, para trazer um resultado maior para o nosso cliente. Procuramos trabalhar com hotelaria, onde são hotéis não somente luxuosos. A nossa preocupação maior é colocar o cliente numa localização que ele não tenha dificuldade para poder dar uma escapadinha sozinho. Porque às vezes você coloca um hotel que fica 8, 10 quilômetros do centro, quando você volta para o hotel, dificilmente alguém vai sair. Se você está num hotel bem localizado, a pessoa se sente à vontade de tomar um banho, descansar um pouquinho e pode sair novamente. Tomar um drink, tomar um café. Drink, exatamente. Então, esse formato que nós criamos há mais de 25 anos se mostrou como um sucesso. Porque nós temos grupos de Ásia, temos grupos para o Nordeste brasileiro, para América do Sul, América Central, Europa, América do Norte. A gente vende muito Canadá, Alasca, fazemos grupos de navio para o mundo inteiro, para a Ásia. Então, assim, a gente se especializou nisso. Independente disso, nós temos na empresa a venda de varejo, né? Aquele cliente que vem buscar a sua viagem de férias de uma semana aqui no Nordeste, para a América do Sul. Nós temos turismo rodoviário, a gente faz muito pouco, mas também fazemos. A gente trabalha com incentivo, são as viagens para as empresas poderem levar os seus colaboradores ou seus clientes. Então, assim, nós somos uma agência pequena que tem um leque de trabalhos, né? E a gente faz tudo com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, para que o cliente tenha o melhor resultado, ou seja, o que ele espera sempre, né? Oferecer a ele um produto que atenda 100% na necessidade. Que beleza, que beleza. William, vamos falar um pouquinho de tudo isso aqui. Tá. Vamos falar um pouquinho do associativismo. Claro. Você já esteve à frente disso aqui, como presidente, né? A gente sabe a força que tem a ABAV São Paulo. O que você pensa sobre isso, sobre o associativismo nos dias de hoje, né? Num tempo que só se fala de IA, de tecnologia e tudo, mas claro que é importante, até dentro da ABAV nós temos o Comitê de Tecnologia, mas o que você pode dizer para quem não é associado ou para quem não vive isso aqui? Bom, André, eu acho assim, é muito comum você ver algumas pessoas, principalmente em Instagrams, em WhatsApps, em Facebook, falando assim, o que a ABAV faz? O que as associações fazem? Muito bem. Eu estive à frente da Aviesp por 5 anos e há 2 anos na ABAV São Paulo. Foi uma experiência de vida, porque eu assumi, após o falecimento do Rocha, um mandato tampão, né? E depois assumi como presidente na eleição que foi na sequência. E o que a gente conseguiu fazer na Aviesp, não eu digo a nossa diretoria e a colaboração de muitos associados, conseguimos fazer um trabalho de divulgação e de crescimento da entidade. E, paralelo a isso, durante o tempo que eu estive à frente da Aviesp, a gente começou a fazer uma aproximação com a ABAV São Paulo, que na época era o Edmar Bill, presidente, o Eduardo Nascimento, que estava no Sindetur, e a gente começou a conversar por que nós não nos unimos? Foi um primeiro momento onde a gente questionou, você tem uma estrutura em Campinas da Aviesp, eu tenho uma estrutura em São Paulo, da ABAV São Paulo. O Eduardo Nascimento, que estava como presidente do Sindetur, no
mesmo prédio. Então nós tínhamos 3 entidades fazendo basicamente a mesma coisa. Mas qual era o maior problema, André? Por que a Viesp surgiu? A Viesp surgiu numa cisão com a BAV São Paulo. Por quê? Naquele momento, nós estamos falando aí dos anos 70, 80, a BAV São Paulo não olhava para o interior. E o interior sempre foi uma força de venda. Potência. Né? Só que toda essa produção do interior era contabilizada em São Paulo. Então toda a venda do interior aparecia como faturamento de São Paulo. E os agentes de viagem do interior não tinham treinamentos, não eram lembrados, vamos dizer assim. Né? Não participávamos da diretoria da BAV, nada. Então isso causou, naquele momento, um movimento em que os agentes do interior falaram, bom, já que não olham para nós, vamos fazer nós mesmos. E surgiu com 12 agentes de viagem do interior, que se uniram e fundaram a Viesp. E a Viesp, nesse momento, ela veio como uma ferramenta de arregimentação dos agentes do interior. Por quê? Nós tentamos trazer para o pessoal que estava no interior treinamento, capacitação. Porque hoje é tudo muito fácil, André. Nós temos internet, nós temos tecnologia. No passado, nós não tínhamos nem telefone. Eu sou da época que quando começaram a chegar os primeiros telex, depois na sequência os fax, e uma ligação interurbana chegava a demorar 3 dias. Você tinha que chamar telefonista e falar, olha, preciso falar em Foz do Iguaçu. 3 dias de espera. Né? Então, você imagina você viver num ambiente em que você tem que ter a resposta na hora e você não ter tecnologia para dar a resposta. Então, essa união propiciou aos agentes do interior treinamentos, capacitações, começamos a trazer as companhias para falar no interior, os hoteleiros, os operadores, e daí levar um pouco mais de conhecimento para a nossa cadeia do interior. Isso foi crescendo, a Viesp tomou corpo ainda, isso tudo na época do Rocha, foi um grande presidente, foi um grande batalhador, lutou muito pela entidade. E na sequência, a gente foi dando continuidade e tentando profissionalizar a nossa entidade. Eu sempre dizia para a nossa diretoria, a nossa entidade, ela não pode ser vista como uma entidade, ela tem que ser vista como uma empresa. Ela tem que ter um trabalho que traga para o nosso associado informação, conhecimento, mas ela tem que ter renda para sobreviver. Porque nós todos que trabalhávamos na associação, era um trabalho voluntário, nunca ninguém teve salário. Então nós somos agentes de viagem que trabalhamos para os agentes de viagem. Abrimos mão da hora do trabalho na nossa empresa para dar esse resultado para todos os agentes. E eu acho que as entidades têm que pensar sempre dessa forma. O coletivo, né? Então nós vamos fazer uma ação hoje que vai dar um resultado positivo e esse resultado tem que ser estendido a todos, associados ou não. Exatamente. Né? Então, essa é um pouco da história, né? E depois, na sequência, o Edmar e eu conseguimos, que aí o Sindetur ficou um pouco diferente, o trabalho do sindicato é um pouco diferente da associação. Então o próprio Eduardo falou, opa, aqui não é minha casa, vamos dizer assim, não é minha área, mas contribuiu muito conosco. E daí chegou um ponto em que a gente fez a união da BAV São Paulo com a Viesp. Nós saímos do nosso escritório em Campinas, fomos para a sede da BAV ali na Vila de Carvalho e mantivemos as 2 equipes. Na sequência veio o Matera como presidente, depois o Fernando e depois o Bruno, né? O Edmar, que foi o primeiro. E na sequência, de 2 equipes nós transformamos em uma única equipe, que as 2 faziam a mesma coisa. Então hoje nós temos uma entidade mais forte, com resultados mais positivos e com coisas mais profissionais. Haja visto o nosso evento de hoje, que
se transformou numa feira extremamente bonita, extremamente bem montada, uma feira muito bem distribuída, com grandes expositores e com uma visitação muito importante dos agentes de viagem do interior, que tem dificuldade de acessar a capital para isso. É isso. Que aula, hein? Que papo bacana. Queria ter você aqui 2 horas aqui pra gente conversar. Vamos fazer isso lá em São Paulo quando você estiver lá para alguma coisa. Com o maior prazer. Vamos abrir um vinhozinho ali. Eu quero escutar essas histórias aqui porque esse é um turismo limpo, transparente, sim, generoso, que acolhe e agrega. Obrigado, William, pelo seu tempo. Um prazer imenso, André. A gente fica muito feliz de poder comunicar com os agentes, passar positividade. Acredite na profissão, acredite na sua associação. Se você não é associado, se associe. Não fique perguntando o que a ABAV faz. Vem participar junto. É isso. Nós temos um volume de trabalho, gente. A ABAV Nacional faz um trabalho muito forte em Brasília, muito pouco falado, muito pouco divulgado. Mas nós estamos lá com uma pessoa que vai nas portinhas dos deputados, senadores, brigar pela nossa categoria. Muita gente não sabe disso. A gente até não divulga muito, mas isso é um dos principais focos, ter uma porta aberta aonde as leis são feitas. Porque se você não tiver leis favoráveis, o nosso segmento acaba. Né? Exatamente. Então, a nossa preocupação como entidade é estar sempre alinhado com as necessidades dos associados. É isso, é isso. Então, vem pra BAV aqui, ó, que você vai ter um professor aqui para dar aula para você aqui. Eu vou desligar a câmera aqui e vou pedir uma dica para ele que eu quero fazer uns grupinhos aqui na minha agência. Obrigado, William. André, muito obrigado. Muito sucesso para toda a nossa cadeia. Nós precisamos crescer, gente. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem potencial de crescimento. É isso. Você olha a Europa, ela cresce 0,0. Nós estamos crescendo 2 dígitos já. 2 dígitos, se Deus quiser. Muito obrigado. Vamos para cima. Valeu, galera. Valeu, abraço. Tira uma foto